Bem-vindos, bem-vindas! Hoje a gente continua os especiais sobre literatura brasileira. Nossa conversa é com um professor de geografia. É isso mesmo. O professor Tiago de Deus conta sobre o seu caso de amor com o clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Roda aí! Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória com o filho mais novo enganchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Esse é Vidas Secas, um dos livros prediletos do nosso convidado, o professor Tiago de Deus. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado. Como você conheceu esse livro? Eu estava na transição do ensino médio para o ensino superior. E até então eu tinha tido poucas leituras grandiosas, os clássicos que assim dizemos. E nessa transição eu comecei a ler mais livros de literatura para o vestibular. E aí foi quando eu tive contato com Graciliano Ramos e, consequentemente, com o livro Vidas Secas. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, foi publicado pela primeira vez em 1938. O romance narra a vida de uma família obrigada a deixar o sertão para fugir da seca. Em 1963, o livro foi adaptado para o cinema pelo diretor Nelson Pereira dos Santos. E que lembranças você tem dessa época e por que o livro te chamou a atenção? Assim que eu comecei a ler, eu via na exploração que o Fabiano, o personagem mais marcante da obra, na minha opinião, eu via nele algum traço daquilo que a gente vivia, do que eu via, né? Meu pai mesmo, né? Um homem com pouco estudo, sofrendo em alguns aspectos, né? Mas uma paixão maior falava muito mais alto, que era a questão do nordestino no Brasil, né? Ali na escola, vendo meus professores falarem dos nordestinos, da movimentação, de migração, eu já sentia apreço. E ali, a partir de então, eu passei a me interessar com maior intensidade. Que realidade era essa que fez com que você tivesse essa identificação com o livro? Eu nasci em Patos de Minas, em Minas Gerais, mas mudei para Uberlândia muito novo. Meu pai, numa tendência de procurar um emprego melhor, também, mas dentro da mesma região, né, muito próximo, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Uma época a gente morou na casa do meu avô, em Uberlândia, depois mudamos para um bairro mais periférico, quando meus pais foram sorteados com uma casa de conjunto. E ali, um bairro mais afastado do centro, uma vida bem mais pacata, se considerar aquele movimento do centro da cidade. E essa associação eu fiz a partir do momento que tive contato com o livro, com a vida da família do Fabiano na roça e depois o contato que eles tiveram quando eles foram para a festa na cidade. Então essa relação assim, de vida é o que me chamou muita atenção nesse aspecto, por associar aquilo que eu vivia ali na periferia, estudando em escola pública, um contato muito distante do movimento, né, da grande cidade. E que memórias que isso te traz? Memórias boas no aspecto de que evoluímos todos numa condição de família, né? Considerando principalmente meus irmãos ancorados na educação, né? O estudo, a leitura principalmente, né? A vocação da minha mãe é de muito trabalho, do meu pai também, mas nos nossos casos, né? Eu e meus irmãos, a vida evoluindo a partir da educação. Então, me traz uma lembrança boa, porque eu ouvia muito, né? Meu filho, essa é uma situação em que você não deve querer para a sua vida anos futuros.
busque melhorar, então sempre um incentivo. A lembrança é boa no final das contas, nesse sentido aí, né? Eu como pai vendo meu filho crescer, ele também está vendo a mim crescer junto com ele. Então naquela época eu não tinha essa dimensão que eu tenho hoje a partir do curso que eu fiz, das experiências que eu tive no ensino superior. Então naquele momento foi impactante, houve relação, porque eu já me preocupava com essas questões, mas não era algo que eu dividia com os meus amigos. Hoje, com muito mais frequência, isso acontece, mesmo por conta da minha profissão de professor, né? Mas o que te chama mais atenção na história? Eu ouvi essa pergunta recentemente e ela me fez refletir ainda mais sobre o que eu vejo na obra. A primeira ideia, sempre, né, ali, desde a primeira leitura, era a exploração que o Fabiano sofria. E como ele não podia gritar, ele não podia falar, né? Então isso mexia muito comigo, aquela ideia de não poder escancarar para o mundo aquilo que ele estava sofrendo, mesmo porque ele tinha poucas condições de se expressar, numa condição de ignorância em que vivia em aspectos de escola, educação. Sim. Mas, a partir do momento que eu repensei, e a gente vai, eu vou usar a palavra ruminar, né? A gente vai e volta à informação, hoje me chama muita atenção, associada a essa ideia, o fato de antes dessa família sair do sertão, tentar a vida no sertão, tentaram viver no lugar onde eles estavam, um conceito que para a geografia é muito importante. Deu, né? E isso exatamente. Viam na Caatinga, né, a sua essência de vida, aquilo que ele nasceu para fazer, aquilo que ele era bom, aonde ele era um homem e não um bicho, como muitas vezes a gente percebe. É que migrar está na essência do ser humano, né? Migrar está na nossa condição de evolução. Muitas vezes de maneira forçada, como a gente percebe no mundo, mas a busca por melhorar, por avançar, ela é inerente a nós. Eu vejo que a mudança que a minha família fez de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, ainda com uma cultura muito próxima, né, em alguns aspectos, mas essa mudança, ela nos trouxe diferenças se a gente comparar com pessoas que a gente convivia antes de mudar. E essa mudança nos engrandeceu, porque traz novas experiências. A obra, ela de alguma forma te influenciou depois na sua carreira? Lógico, lógico. A minha paixão pela cultura nordestina de uma maneira geral, ela foi sendo construída ao longo da minha vida, mas principalmente no ensino superior. E a relação com o livro me fez, logicamente, ao longo do curso, nas viagens pelo Brasil, sempre me defrontar com algum nordestino fora de casa, com um desejo muito forte, sempre, todos, de voltar. E quando a gente avalia isso, né, na minha condição de formação como professor, isso foi muito importante para eu entender essa dinâmica. Pensando em provas de vestibular, a associação da minha matéria geografia com literatura, isso é muito forte em provas. Então, nessa perspectiva, me moldou bastante, relacionou muito o que eu via na literatura e o que eu conseguia falar em sala de aula. E a interdisciplinaridade é algo que está muito presente nas provas de hoje. Sim, então, indo já nesse assunto que você acabou de tratar, o que você vê hoje como geógrafo na literatura, nessa obra? A obra em si, ela fala pouco da geografia física, né? Ela destaca poucos aspectos das características do sertão. Apesar de deixar claro, por exemplo, a questão de um rio intermitente, que seca durante a estiagem, deixar claro o movimento de alguns pássaros, mas ela deixa muito explícita a ideia de necessidade de saída. Só que muitas pessoas, né, nessas condições, vão falar que a relação maior dessa necessidade é a saída por conta da seca. A seca acaba sendo a grande vilã, mas a realidade é que as condições socioeconômicas que são as principais repulsoras, né? Se a gente for considerar aí uma ideia de população que mais saiu de onde vivia para buscar novas condições, isso aconteceu não pela seca em si, mas sim pelas condições sociais, que o livro retrata de maneira magnífica. A forma com que é escrito ao longo da obra, como essa família vivia, os detalhes que são dados, é como se você estivesse vendo o tempo todo a narração que é feita. A palavra certa é espetacular. Então, para estudar essa condição socioeconômica, a desigualdade, a concentração da renda, que é muito aparente na região
do sertão nordestino, principalmente, o livro é inquestionável enquanto uma boa obra, um bom objeto de estudo. E você ainda vê essa realidade na atualidade? Sim, muito forte e não só no sertão, né? Isso também aparece em algumas outras regiões do Brasil, claramente, né? Considerando que o nosso processo de formação enquanto nação, enquanto país, nesse aspecto mais político, enquanto isso, a gente percebe que no Brasil como um todo isso é muito aparente. A primeira vez que nos trabalhos de campo eu visitei o Rio de Janeiro, eu percebi isso na prática, né? Então eu vi nas minhas viagens essa realidade, essa desigualdade. Isso tem poucos anos, tem pouco tempo que eu terminei meu curso, vai fazer 10 anos, e essa realidade não mudou. A literatura, para mim, ela expressa uma forma de liberdade que poucas artes no mundo têm, né? Eu acho que o ato da gente ler, conhecer tanto o mundo novo quanto histórias que já passaram, dão para nós, né, indivíduos, uma liberdade imensa de conhecer o mundo, a vida e ter uma visão de outros ângulos sobre diferentes assuntos. Um livro que eu li uns 2 anos, chama-se Fahrenheit 451. É um livraço, assim, que lida muito sobre a questão da liberdade, da questão da leitura, do quão importante é nós termos acesso a tudo isso de forma livre e bem democrática. E esse exemplar que está na sua mão, que tem algumas marcações, que já deu para ver daqui, foi o primeiro que você leu? Não foi. Não foi o primeiro que eu li, não. A primeira vez eu tive contato com um livro de amigos mesmo, né? Por considerar aquela condição de família que a gente citou. E depois, em que a profissão de professor foi se fazendo, né, aparecer na minha vida ali a partir dos primeiros meses da faculdade, e aí sim eu fui adquirindo alguns livros, um deles, o Vidas Secas. Mas você faz umas anotações. Que anotações são essas? Tem gente que não gosta de escrever nas páginas, mas ao longo da leitura de um livro, as palavras conversam muito comigo. Então é muito importante que eu devolva para aquelas páginas alguns dos meus pensamentos, que eu converse com a obra. E Legal. na minha intenção de escrever no livro, é a intenção de falar com o autor. Olha, eu entendi dessa maneira, é assim que, a partir de agora, eu pretendo mostrar a sua obra. Então eu vou escrevendo até mesmo para puxar gatilhos depois e sempre na mesma perspectiva, trabalhar com os meus alunos, né? Essa é uma realidade muito legal que na minha vida começou com revistas em quadrinho. Foram minhas primeiras leituras. E quando eu lia, principalmente leituras ligadas a heróis, eu imaginava que eu era amigo do herói. E eu conversava muito com ele. E aí, no lugar, eu estava ali com Jimmy Olsen e tal, né? E no caso do Superman, uma obra. Mas no caso do livro, da literatura brasileira como um todo, essa é a realidade, né? Essa é a condição de aproximação ali, de sintonia. A ideia de intimidade é uma boa palavra aí. Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a caatinga onde havia montes baixos, cascalhos, rios secos, espinho, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais. Resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então eles eram bois para morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe, adotariam costumes diferentes. Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas. Suspirou, mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, desocuparia a terra, largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde, hein? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada. Mais um trecho bem forte de Vidas Secas, né, professor? O que te encanta mais na literatura do velho Graça? Para os íntimos, claro, o Graciliano Ramos. Essa capacidade de expressar, até mesmo por ser nordestino, essa condição de vida do povo do sertão. Isso sempre mexeu muito comigo, né? A minha relação com o Nordeste, com o povo nordestino muito forte, trouxe o Graciliano Ramos para a minha vida numa condição de autor célebre,
daqueles que, como a gente falou, anda lado a lado com a minha realidade, inclusive, a partir de alguns anos atrás. O que tem mais na sua vida desse livro que a gente não sabe ainda? Em 2009, dando aula num cursinho em Uberlândia, eu dei aula para uma garota que é nordestina, nascida em Pernambuco. Alguns anos depois, a gente se encontrou, ela estava no meio da faculdade, e aí, nordestina, me encantou cada vez mais e nos casamos. Hoje é minha esposa. Uau. Eu tenho um contato muito grande com a cultura, né? Fiz algumas viagens para o Nordeste para poder conversar com familiares, para poder assistir ali, né? De onde ela veio, porque eu já me encantava com essa realidade dela ter saído de tão longe, uma ruptura tão drástica, uma cultura tão diferente, para poder viver no Sudeste. E uma das coisas que me encantou muito foi essa ideia, essa perspectiva de união, de regionalismo, porque eu nunca vi alguém se chamar sudestino. E ela, sim, se chamar, né, falar com boca cheia, sou nordestina. Então, essa relação... De pertencimento, né? Exatamente, exatamente. Hoje temos filhos, então construímos uma família nesse emaranhado de cultura. Então, a partir dessa obra e também dessa relação, você se sente um pouco nordestina também? Muito, bem mais do que antes. Por ter visitado o Nordeste, por ter participado de eventos culturais, da culinária nordestina, né, que expressa muito da realidade ali do povo. Eu me considero bastante nordestino, na verdade. E nessas viagens você pensava em Vidas Secas? Muitas vezes sim. Quando eu via, por exemplo, a primeira vez que eu viajei para lá, eu passei pelo sertão de carro, fiz uma viagem muito longa, no período do inverno, né? Um período mais chuvoso para o interiorzão do sertão. E via caatinga verde, né? E associava essa realidade que por um tempo Fabiano viveu na fazenda onde trabalhava. Essa realidade de animal gordo, de fartura, de rio com água, por exemplo. É um livro denso, não é? A partir de que idade você imagina que alguém possa ler com uma compreensão melhor essa obra? Antes dos 13 anos, eu só tinha lido basicamente revistas em quadrinho, apresentadas pelo meu avô, em grande parte. E com 13 anos, eu fui levado a fazer uma leitura muito densa na escola que eu estudava, na 8ª série. Hoje a gente chama de 9º ano, que é Dom Casmurro. Então, acredito eu que aí, né, no final do fundamental em diante, as crianças, os jovens têm essa possibilidade. Então é necessário alguns conhecimentos a priori para poder compreender, para entender a dimensão da obra. Mas lógico, reler essa obra ao longo da vida é fundamental para entendê-la melhor. E o que é o seu avô nesse seu gosto pela leitura, né? É uma pergunta bem forte, assim. Meu avô, para mim, é uma pessoa muito importante. Não só na questão da leitura, mas na vida como um todo, um exemplo. Esse meu avô chama-se João e eu convivi sempre ao lado dele. E nessa nossa relação, a leitura me foi apresentada não só com revistas em quadrinho, mas com bolsa e livros, e isso me motivou a querer mais. Eu lembro que as primeiras obras ele me deu, e as obras seguintes eu fui juntando um dinheirinho aqui, outro ali, comprava em algumas revistarias, em sebos, para continuar a leitura. Era uma forma de honrá-lo e uma forma de buscar conhecimento. Então, que idade você tinha quando isso começou? Entre 9, 10, 11 anos. Não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que eu ainda estava no ensino fundamental. Uhum. E você se imagina fazendo essa mesma coisa com os seus filhos, com os seus netos, quem sabe? Antes de ser pai, meu maior sonho era ser avô. É muito engraçado. Por 2 motivos, né? Para me sentir aposentado, meu avô está numa eterna férias, né? E para poder instruir, para poder ter tempo, viajar com os meus netos. Então me vejo nessa condição, sem dúvida, é uma das minhas maiores vontades. E lógico, né? No mínimo fazer um grupinho de leitura com essa galera, lá com Turminha da Mônica e depois com leituras mais densas, como aconteceu comigo também. Você releu o livro? Trechos separados várias vezes, mas a obra inteira algumas. E sempre que eu relia, a percepção que eu tinha era ainda mais clara sobre as condições de vida da população ali no sertão nordestino. Essa releitura ela se faz muito importante
para que a qualidade da leitura seja efetiva. Muitas vezes a gente lê com muita pressa, numa ânsia ali de acessar um conteúdo rápido, momentâneo, ou para números oficialmente falando, e reler traz a capacidade de renovar as nossas energias sobre a obra. E isso para literatura, para a nossa vida como um todo é muito importante. Então, sempre que eu tive contato, eu aprendi coisa nova, eu percebi coisas que antes eu não tinha percebido. É como o Fabiano que ficava pensando em algumas coisas que Sinhá Vitória falava e muitas vezes ele só tinha percepção real, a ficha caía dias depois. Então reler é trazer aquela ficha de volta, é cair a ficha de alguma coisa que tinha passado. Você falou agora do Fabiano e já tinha falado anteriormente. Por que o Fabiano te impressiona tanto? O Fabiano é um cara que se vê como um bicho, mas existe uma passagem na Caatinga que ele se encontra com um soldado amarelo e ali ele é o dominante. Ali ele se sente homem e ele se faz homem por não matar o soldado amarelo. Isso mexeu muito comigo quando eu tive contato com esse capítulo especificamente, porque ali eu entendi que todos nós somos grandes, sempre de acordo com o lugar onde nós estamos, todos temos uma grandeza. Então o Fabiano mostra para mim uma grandeza que a princípio no livro eu não via, eu realmente via ele como um bicho. E a partir desse capítulo, eu passei a ver o Fabiano de uma maneira um pouquinho diferente com relação àquilo que eu tinha de ideia inicial, né? Ele é muito marcante por isso mesmo. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-me. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Por que você acha que nós devemos ler esses autores brasileiros? Por que eles são tão importantes? Ler a literatura brasileira é se ver representado em vários aspectos. Apesar de não ser nordestino, ao mesmo tempo eu me via representado na obra pela condição de imigração. Então a leitura desses livros traz para a realidade uma condição de Brasil mesmo, né? Resumir o Brasil é uma forma legal de explicar a literatura. Ela traz essa realidade em páginas, em palavras, muito importante. Se você pudesse colocar esse livro numa cápsula do tempo para que alguém abrisse daqui a 200 anos, que recado você deixaria para esse leitor do futuro? Bom, eu diria aí do futuro. Talvez estejam melhores ou piores que agora. Mas essa obra mostra a realidade de um Brasil que existiu. Talvez essa realidade, como eu disse, esteja pior, mas acredito eu, pelo meu otimismo, que vivemos dias muito melhores daqui a 2 séculos. Então leiam, vejam como o povo brasileiro construiu essa nação, esse país maravilhoso e valorizem, principalmente, o nordestino que é retratado nessa obra, um dos pilares do Brasil como um todo. Tirou do bolso o rolo de fumo, preparou um cigarro com a faca de ponta. Se ao menos pudesse recordar-se de fatos agradáveis, a vida não seria inteiramente má. Uau! Muito obrigado, professor. Foi muito especial ver a sua visão, né, dessa obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos. E nós voltamos amanhã com mais uma obra.